Porque o salmista Davi também era pastor. E ele tinha uma experiência pessoal com as ovelhas. E ele sabia que ele também era uma ovelha do Senhor. Por isso que o Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e vai dizendo tudo o que acontece entre uma ovelha e um pastor. Davi, como pastor, Davi sabia que a primeira coisa é que a ovelha não se mistura com alguns outros animais. Um exemplo, o lobo é inimigo número 1 da ovelha. A ovelha tem medo do lobo, não gosta do lobo, o lobo tem raiva da ovelha. Então, o lobo é alcateia, a ovelha é rebanho. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso ser ovelha. Eu preciso ser? E quem a ovelha tem? Pastor. Vamos lá? Quem tem ovelha tem? Não, vamos lá. Quem tem ovelha tem? Então eu vou colocar uma vírgula aqui só para dizer uma coisa para os irmãos. Nós estamos vivendo, pastora Juliana, o tempo na história de maior número de pessoas desigrejadas que já houve no mundo. Pessoas que se declaram cristãs. Eu sou cristã, eu sou evangélico, eu creio em Deus. Mas como? Espera aí. Eu sou cristão, mas não tomo ceia? Eu sou cristão, mas eu não congrego? Eu sou cristão, mas eu não tenho mentoria? Eu sou cristão, mas não tenho pastor? Então, não, pastor, e para mim ser cristão, eu tenho que ser de uma igreja? Tem que ser. O escritor aos Hebreus disse: não deixai de congregar como fazem alguns. Os irmãos já percebeu que tem pessoas que o pastor dele é da internet? Ele tem um pastor virtual. Ele tem uma pessoa na internet que ele admira e ele se declara cristão porque ele ouve aquela mensagem. Porque ele gosta daqui. Não é proibido ouvir nenhuma mensagem. Agora, quem a ovelha tem? Quem tem ovelha tem? Isso é tão verdade que hoje você está num domingo de manhã numa santa ceia. Porque quem é ovelha tem pastor. E pastor prepara a mesa. Pastor usa pelo menos duas coisas. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Mas tem duas coisas que o pastor usa. Eu vou falar hoje sobre o tratamento do pastor com as ovelhas. Mas tem duas coisas que o pastor usa. Diga comigo assim: vara e cajado. Vamos lá, bem forte? Nós vamos descobrir quem é ovelha e quem não é. Primeiro, o cajado. Os irmãos sabem que o cajado é aquela... O cajado é assim, como se fosse o cabo de um guarda-chuva. Não é? Sim. Para que servia o cajado? Às vezes a ovelha caía. Às vezes a ovelha agarrava num buraco, num lugar. Entrava num lugar apertado, não conseguia sair. O pastor levava o cajado e puxava. A maneira do pastor tirar a ovelha do buraco era usando o cajado. O cajado era para conduzir as ovelhas. O cajado era para fazer com que o rebanho andasse em linha reta. O cajado era para isso. Mas e a vara? A vara é para isso. Sabe quando você descobre que uma pessoa não é ovelha? Quando ele não aceita a vara. Ele não aceita correção. Ele não aceita disciplina. Ele não aceita exortação. Ele não aceita ser chamado a atenção. Todo crente que é dono do próprio nariz não é ovelha. Toda pessoa que bate no peito e diz: quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quero, eu ando o que eu quero, não é ovelha. A ovelha tem pastor. E tem ovelha, e tem pessoas que quer o cajado para ser salvo, mas não quer a vara para ser corrigido. Mas o Davi era tão ovelha que ele diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Ele não diz que me atormenta. Ele não diz que me faz mal. Ele não diz que me machuca. Ele diz que me... Porque quem é ovelha entende que até quando Deus chama a atenção, é um pai. Toda vez que Deus te chama a atenção, lembra de você e seu filho. Quando você chama teu filho, franze o rosto, não faz mais isso, não gostei. Você lembra que você é assim com seu filho, porque você quer que ele seja uma pessoa melhor. Você quer que ele seja um filho melhor. Você quer que ele seja honesto. Você quer que ele seja educado. Você quer que ele seja bom na escola. Você quer que ele seja bom na sociedade. Então todas as vezes que Deus te corrigir, não é porque Deus está te castigando, não é porque Deus não gosta de você, é porque Deus está fazendo de você uma pessoa melhor.
Deus está fazendo de você uma ovelha melhor. Você está entendendo a palavra? Diga glórias a Deus. Então levanta a mão e diga: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor, ele usava 3 coisas para cuidar das suas ovelhas. Ele usava o alcatrão. O alcatrão é uma das coisas usadas na antiguidade, ou mais usadas, para sarar feridas. Então era extraído do alcatrão aquela essência que era colocada na ovelha ferida, machucada, quebrada. Porque muitas das vezes a ovelha quebrava a pata, quebrava a perna, caía, se machucava. Por quê, pastor? Porque a ovelha não é perfeita. Você é ovelha, mas não é perfeito. Ovelha um dia pode cair. Ovelha um dia pode se machucar. A ovelha um dia pode se perder do rebanho. Mas se ela é ovelha e aceita ser tratada, o pastor vai tratar essa ovelha. O pastor andava com um chifre de óleo puro, um vaso de óleo puro, que ele ungia a cabeça da ovelha. E ele sempre se preocupava em buscar água pura da fonte para as ovelhas que chegavam num aprisco cansadas e sedentas. Quem está ouvindo, diga glória a Deus. Vamos começar pela ferida. Muitas das vezes, uma ovelha caía e se quebrava, machucava a perna, ou entrava no meio de um garrancho, de um mato, de um arbusto. Muitas das vezes, por sua própria teimosia, a ovelha acabava se machucando. Mas o pastor tinha o alcatrão para tratar as feridas desta ovelha. Porque só tem um tipo de gente que vai ficar ferido para sempre. Diga para o teu irmão: o que não aceita ser tratado. Você tem que deixar Deus mexer na ferida, irmão. Você tem que deixar Deus mexer na ferida. Deus sabe que tem gente que é ovelha, mas está ferida. Tem gente que está ferido emocionalmente, sim ou não? Você conhece gente assim, crente, mas está chateado. Ele é crente, ele teme a Deus, mas ele está chateado. Ele está com amargura, ele está com rancor, ele está com raiva de alguém, ele está com fastio de igreja, ele está decepcionado com o ministério, com fé, com gente, com crente. Ele é uma ovelha, mas ele está machucado. Se essa pessoa se permitir e quiser continuar no rebanho, o pastor vai tratar essa ovelha ferida. E o bom do pastor, que o nosso supremo e sumo pastor, ele trata as feridas do corpo, ele trata as feridas da alma, ele trata as feridas do coração. Esse pastor, ele tem um bálsamo que chega onde os medicamentos não chegam, onde as terapias não chegam. Não, você está entendendo? Diga amém. Esse bálsamo de alcatrão curava a ferida da ovelha, e o pastor tratava até ela caminhar perfeitamente, até ela ficar boa novamente. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se a ferida é no corpo, se é na alma, se é no matrimônio. Eu não sei o que está acontecendo na sua família, mas de uma coisa eu quero crer esta manhã: que você é ovelha. E se você é ovelha, tem bálsamo de Deus para a tua vida nesta manhã. Levanta comigo as suas 2 mãos aos céus. Jesus vai curar alguém de depressão esta manhã. O supremo pastor está dizendo: eu tenho bálsamo para a tua alma. Deus vai tratar, Deus vai chegar onde os homens não chegam, onde as palavras humanas não chegam. Deus vai tratar ovelhas feridas que estão com a perna quebrada. Pastor, que dificuldade para caminhar, que dificuldade para continuar, que dificuldade para andar com Deus. Pastor, eu estou ficando para trás, o rebanho está indo, eu estou ficando, eu sou ovelha, mas estou ferido. Deixa eu te dizer uma coisa: nem que seja necessário deixar 99 no aprisco, mas se você é ovelha, o pastor, se for preciso, vai te jogar nos ombros. Vai. Se for preciso, o pastor vai te jogar nos ombros e vai levar você para o aprisco e vai colocar bálsamo na tua ferida. Quem quer receber bálsamo do pastor aqui esta manhã? Com a mão levantada por 1 minuto, feche os teus olhos e glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque Deus vai tirar esse rancor, Deus vai tirar esse sentimento ruim,
Deus vai tirar essa fraqueza. A vitamina de Deus, a força de Deus, o sustento de Deus vai tocar a tua alma esta manhã. Deus está dizendo: eu vou fazer de você uma ovelha sadia, uma ovelha forte, uma ovelha constante, uma ovelha que caminha firmemente com o rebanho. Deus está dizendo esta manhã que a ferida da ovelha Ele resolve. Porque o mais difícil você já é ovelha. Você reconhece que Ele é pastor, você reconhece que Ele é Deus, você reconhece que você é apenas uma ovelha do rebanho. E Ele vai tratar as suas feridas até você ficar são, até você ficar sarado. Quem acredita nisso, diga glória a Deus esta manhã. A primeira coisa é que o pastor trata as ovelhas feridas. Quem concorda que tem muita ovelha ferida? Quem concorda? Às vezes ela está tão ferida que ela fica para trás. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Possa ser que o ano passou, o Natal passou, o ano novo passou e ninguém sentiu tua falta. Ninguém te mandou Feliz Natal, Feliz Ano Novo, como você está. Mas o pastor, conferindo no rebanho, quando ele chega no aprisco, ele conta: 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 99. Ela não está aqui. Ele não está aqui. Eu vou fazer o caminho de volta. E a Bíblia diz que quando ele fez o caminho de volta, ele encontrou ela ferida e caída. Sabe o que ele fez? Percebeu que ela não conseguia caminhar sozinha. Porque ele sabe quando é manha, ele sabe quando é folga, ele sabe quando é pirraça, mas ele também sabe quando é ferida. Ele sabe quando a pessoa não vai porque não consegue, não dá conta. A Bíblia diz que o pastor pega ela e joga ela nos ombros. Não, a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que ele sente mais alegria por aquela que ele achou do que pelas 99 que já estão bem. Não, pastor, me explica melhor. Eu vou te explicar melhor. Quem é a ovelha aqui? Levanta a mão. Jesus está dizendo esta manhã: eu não vou te perder. Eu não vou te perder, eu vou te buscar. Eu vou atrás de você, eu vou curar as feridas da sua alma. Eu vou colocar você no meio do rebanho sadia, curada, caminhando. O seu ministério não vai ficar parado, a sua fé não vai morrer, a sua fé não vai naufragar. Você vai ficar bem, diga glória a Deus. Você vai ficar bem. A primeira coisa é que o pastor trata as ovelhas feridas. Mas o pastor andava com azeite puro. E com este azeite, pastor Daniel, ele ungia a cabeça das ovelhas. Onde ele ungia? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Pastor, por que o salmista diz: unge a minha cabeça com óleo? Isso é uma prática muito antiga e é feita até hoje. Porque existe alguns tipos de pastos, que existe fungos, bactérias, ovos e lavras de algumas moscas, e as ovelhas iam comer no pasto alheio. Sabe quando a ovelha: cansei de Bíblia, cansei de culto, cansei de ouvir palavra. Aí o inimigo consegue fazer igual fez com Ló. Ló olhou para as campinas do Jordão e disse: é lá que eu quero. E lá na frente ele teve que sair de lá fugido, porque Sodoma e Gomorra pegou fogo. E se eu disser para os irmãos que tem gente que é ovelha, mas está se alimentando, se nutrindo daquilo que não é para se nutrir, está se alimentando daquilo que não é para se alimentar, está comendo aquilo que não era para comer. Sabe o que acontecia com essas ovelhas? Essa lava subia pelas narinas, geralmente pelas narinas da ovelha, e ia para a cabeça da ovelha. E dentro da cabeça da ovelha ela gerava um verme. Lá em Minas Gerais, na minha terra, isso é muito comum. Isso é chamado de berne. Ele entra na cabeça, ele dá no corpo, ele enfia na carne. E aquele verme, ele é tão atormentador, o berne, que ele fica dentro, mordendo e mexendo. Então você imagina isso dentro da cabeça de alguém. Um verme dentro da cabeça da ovelha. A ovelha ficava desorientada. O que a ovelha ficava? O que a ovelha ficava?
E por causa de estar desorientada, ela batia com a cabeça na cerca, ela batia com a cabeça nas pedras, ela rodava, ela ficava perdida no meio das outras, ela ficava atormentada. E se eu disser para os irmãos, que tem gente que é ovelha, mas está desorientado? E se eu disser para os irmãos que tem gente que é crente, mas ele está tão perdido? Já viu um cego no meio de um tiroteio? Ele não sabe mais discernir, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, se é para ir, se é para ficar, se é de Deus, se não é de Deus, se larga, se não larga, se fica, se vai embora, se vai, se não vai, está desorientado, batendo cabeça em tudo que é lugar, batendo em porta errada, tomando decisão errada, entrando em relacionamento errado, dizendo sim na hora que é para dizer não, dizendo não na hora que é para dizer sim, entrando em relacionamento, julgo desigual, coisa, fazendo o que não era para fazer. É ovelha, é de Deus, mas está desorientado. Pastor, pensa numa pessoa sem rumo, perdido, não sei se esse negócio é de Deus, esse relacionamento que eu entrei é de Deus, não é de Deus, eu fico nisso, não fico. A ovelha, por ter se alimentado de um pasto alheio, por isso, irmãos, não se enfade da Bíblia, não se enfade de Deus, não se canse do Evangelho, porque o povo no deserto falou para Moisés: a gente está enjoado de comer maná. Moisés disse: mas vocês estão enjoados de comer uma comida que vem do céu, que Deus que manda. No maná tinha tanta vitamina, tinha tanta proteína, tinha tudo que o corpo, o ser humano precisava, que no deserto, pastora Juliana, ninguém adoecia. No deserto não tinha doença. O povo estava no meio do deserto, ninguém adoecia lá. Lá não tinha doença no deserto, porque o maná nutria eles. Mas só que eles comiam maná segunda, maná terça, maná quarta, maná quinta, maná sexta, sábado e domingo, maná. E segunda, maná de novo, e terça, maná outra vez. Quando foi um dia eles enjoaram. Não, a gente não quer isso mais não. Para vocês não querem a comida que vem. O que vocês querem? Nós queremos carne. Nós queremos? Nunca mais esqueça o que eu vou dizer aqui. Todas as vezes que uma pessoa se enfada daquilo que vem do céu, ele passa a ter apetite por aquilo que é carnal. É uma dificuldade. Às vezes tem gente que fala: não, pastor, vou no culto, mas não. O irmão me deixou meia hora de pé cantando, mas ele fica no estádio 3 horas de pé e não reclama. Ele ouve 2 louvores e diz: está fora do tom, está muito alto, está me incomodando, mas no carro dele ele liga na música mundana no último volume. Pergunta para o teu irmão: você enjoou do maná, irmão? Você está enjoado de maná? Tem gente que não gosta de ouvir meia hora de mensagem. Conta piada para ele. Põe ele para ouvir stand-up. Coloca ele para ouvir palavrão, para ver uma novela. Ele tem o melhor apetite do mundo, ele não se cansa. Mas como ele está enjoado daquilo que veio do céu, o que vem do céu é enfadonho para ele, é cansativo para ele. Se você quiser mudar de cardápio, você vai ter que comer aquilo que não é do céu, porque aquilo que é do céu não muda. Aquilo que é do céu é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. Não tem 2 Bíblias, não tem 2 evangelhos, não tem 2 formas de adorar. Só tem um jeito. Quem ainda ama aquilo que é do céu, diga glórias a Deus.